Oi, pessoal. Nós estamos continuamente falando sobre o livro de Atos. Eu simplesmente só fiquei rodando. O que Jesus Cristo falou? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a gente falou sobre isso até agora. As pessoas não pensam que são arrastadas por um espírito. Uma vez a minha esposa pegou um avião e foi até Los Angeles. Então, de Seul até Los Angeles demora mais de 10 horas. E ela desceu no aeroporto, mas a minha esposa não estava em Los Angeles. Ela chamou a aeromoça e falou, acho que aqui não é Los Angeles. E a aeromoça se assustou. Ela devia ir para Los Angeles, mas ela foi para São Francisco. E aquela aeromoça também se assustou. E aí, depois ela escutou. Porque parece que é uma pessoa que está pilotando o avião, mas não é uma pessoa que pilota o avião. Hoje em dia, quem pilota o avião é o computador. O piloto, ele aterriza o avião e ele também só controla quando decola o avião. Decola e aterriza, né? Desculpa. Então, quando ele está no ar, aí apaga o sinal do cinto de segurança. E a partir daquele momento, é o computador que está controlando aquele avião. E tem que colocar um programa dentro do computador. Tem o programa que vai para São Francisco, Tóquio, Addis Ababa, todos esses programas são diferentes. Mas aquele piloto se enganou. Ele tinha que ter colocado o programa para ir para Los Angeles. Mas ele colocou o programa no computador para ir para São Francisco. E aí o avião decolou. E quando o piloto larga o controle do avião e deixa para o avião, e aí o avião avisa, né? Tem a velocidade do ar do norte é assim, do oeste é assim. E assim, se ele controla o avião para ir até Los Angeles, ele vai até Los Angeles. E quando o avião está para aterrissar, ele avisa os passageiros, por favor, coloquem os cintos. E assim chega no destino. Então, enquanto o avião está indo para o destino, o piloto não faz quase nada. Ele olha para o monitor, ele vê qual avião está passando por ele. Quem faz todo o controle é o computador. E o computador, ele simplesmente avisa. O vento está a quanto, o vento leste está a quanto. E assim, esse avião é conduzido pelo computador até Los Angeles. Tem o controle stick do avião e o piloto é quem está segurando. Mas quem pode pilotar melhor aquele avião é o computador. Eu não sei se o piloto dá umas cochiladas, mas por causa daquele computador, é calculado tudo pelo computador, aquele avião vai. A gente pensa que todas as coisas que a gente faz, age, é por causa da gente. Mas um espírito mau coloca um pensamento na gente.
Aparecem inúmeros pensamentos em nós. Ah, eu tenho que ganhar dinheiro. Ah, eu tenho que estudar. Ah, eu quero me tornar médico. Ah, ia ser tão bom se eu me tornasse um doutor. Então, vem inúmeros pensamentos. Esses pensamentos são formados como? Então, tem várias formas, né? Tem várias formas desse pensamento se formar. Tem a carne, né? Ai, tá frio. Então, surge o coração de querer coisas quentes. Ai, que fome. Então, surge o coração de querer comer. Ai, agora tá calor, eu gostaria de ligar o ar-condicionado. Ai, eu queria me encontrar com os meus amigos. Então tem as necessidades, os pensamentos da necessidade da carne. Ah, eu quero estudar bastante e me tornar um doutor, quero ganhar bastante dinheiro, eu quero me tornar um ator famoso, eu quero ser um rei na novela. Surgem vários pensamentos assim. Mas quando a gente para pensar, o nosso pensamento não somos nós que conduzimos. Eu fui para a prisão de Cheongju, e eu me encontrei com uma senhora que matou o seu marido a facadas. Tudo bem, eu compreendo. Ela brigou com o marido e matou o marido a facadas. Mas eu não conseguia compreender como ela matou a sua filha recém-nascida que tinha apenas 100 dias. Nossa, quando eu vi aquela mulher, ela parecia medonha, né? Mas por 2 horas ela começou a me explicar. Ela começou a explicar por que ela matou a facadas o seu marido. Ela nasceu o seu bebê e saiu do hospital. E foi para casa. E o marido foi trabalhar. E como ela não estava muito bem, ela dormiu bastante. E quando ela acordava, ela limpava a casa. E dava banho na sua filhinha. E quando ela dava banho na sua filha, depois ela colocava em cima da cama. E aquela bebê parecia tão linda. E ela mexia no rosto, dava beijinho. Mas naquele momento, o que ela pensou? Ai, essa minha filha linda. E se alguém a esfaquear, o que eu faço? Chegou até esse ponto o pensamento dela. Uma pessoa que sabe pensar um pouco mais... Ai, é o espírito mau que está me perturbando. Quem é que vai esfaquear a minha filha? Não faz sentido. Ninguém vai esfaquear a minha filha. Não faz sentido. Satanás coloca esses pensamentos vãos. Então, se a pessoa aceita o pensamento de Satanás, flui para esse lado. Mas, quando ela escutou que a filha ia morrer, ela estava sendo arrastada por esse pensamento. Então ela começou a sofrer muito. Ah, e se a minha filha for esfaqueada, o que eu faço? Nossa, ela sofria só de pensar. E aí ela ligou pro marido. Ela ligou pro porteiro. Tem alguém entrando na minha casa? Não, não tem. Não tem ninguém. E ela, não deixa ninguém entrar. E ela ficava tremendo. E ela falava pro marido, querido, eu tô com muito medo. E ele, não tem ninguém. E depois, uma semana passando com esse medo, com essa insegurança, ela pensou, ai, desse jeito eu vou acabar morrendo. E aí um dia entrou um pensamento de que ela ia morrer. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Se eu morrer, o que vai acontecer? Com certeza, se eu morrer, o meu marido vai se casar com outra mulher. E vai dormir nessa minha cama. E essa mulher vai vir e vai sentar na minha cadeira. E vai sentar na minha maquiadeira. Ela ficou muito irada.
Aí essa mulher nova vai vir e vai perturbar a minha filha. E quando for inverno, ela vai deixar minha filha pelada lá do lado de fora. E o meu marido vai ficar sorrindo com a mulher nova, com a família nova, e a minha filha vai ficar do lado de fora sofrendo. E eu pensei. E ela pensou, né? Ah, filha, melhor do que você sofrer na mão daquela nova mulher, é melhor você morrer. Sim, eu vou morrer, mas primeiro eu vou te matar. E o pensamento arrastou ela dessa maneira. E essa mulher continuamente foi arrastada. E um dia, ela pensou, eu vou matar primeiro quem? O meu marido. Porque ele vai arranjar outra mulher. E essa mulher vai perturbar a minha filha. Mas ela nem morreu, ele nem casou de novo. Satanás arrasta o coração das pessoas dessa maneira. E um dia ela matou o seu marido e a sua bebê. Aquela bebezinha, aquela filha que parecia um anjo. E eu me encontrei com essa mulher na prisão. O espírito mal arrastou ela dessa maneira. No começo parecia bom, parecia certo. Mas o espírito mal, ele leva o coração do ser humano para insegurança e do medo. E quando a pessoa fica com insegurança e com medo, ela não sabe o que ela tem que fazer. Mas nós não temos uma força para impedir esse espírito mal. O único que tem força e poder para vencer o espírito mal é Jesus Cristo. E se a gente não aceitar esse Jesus Cristo no coração, a gente vai ser arrastado pelo espírito mal e a gente vai acabar somente sofrendo. Então, quando a gente vê a maioria das pessoas que se suicidam, há muitos casos assim estranhos. A gente escuta o caso de muitas pessoas que queriam se suicidar, mas acabam fracassando. E o que a gente escuta dessas pessoas é o quê? Que uma voz interior fica falando, se mata, se mata. É o espírito mal que arrasta a pessoa dessa maneira. Mas é porque a gente não sabe que é o espírito mal. Mas se a gente parar para pensar, a gente pode ver que tem duas coisas brigando dentro de nós. Vocês já experimentaram esse caso em que duas vozes estão brigando dentro de você? Ah, eu quero brigar. Ah, não, mas eu quero me render. Com certeza, deve ter vários momentos assim. Então, com certeza, são dois pensamentos que estão brigando dentro de você. E um deles é o espírito mal e o outro é o meu pensamento. Eu quero parar de me drogar. Eu quero parar de me drogar. Eu quero parar de jogar jogo de aposta. Eu quero parar de jogar jogo. Mas qual é o motivo de continuamente eu jogar? Eu quero parar de jogar jogo de aposta, mas por que eu continuo? Qual é o motivo de eu querer parar de me drogar e eu me drogar? É o espírito mal. E esse espírito mal fica nos arrastando. Mas as pessoas que não sabem pensar profundamente, quem é que colocou esse pensamento? Por que surgiu esse pensamento em mim? As pessoas que não sabem pensar profundamente, elas não conseguem pensar que isso é o espírito mal. Porque ela tem simplesmente o pensamento de que isso vai ser bom. Ela é arrastada por esse pensamento, comete pecado, comete maldade. Mas quando a gente examina cuidadosamente tudo isso, a gente pode descobrir que isso quem faz é o espírito mal, que não é minha vontade e que eu não consigo vencer pela minha força. Se a gente souber a identidade desse espírito mal, eu quero me libertar disso. Mas por mais que eu queira me libertar disso, eu não consigo. Nesse momento, sabe o que eu percebo?
Se o Espírito de Jesus Cristo entrar em nós, esse Espírito Santo entrando em nós, troca o nosso coração e dá um novo coração em nós. Eu já falei no começo. Então, até 1962, eu sempre fui arrastado pelo espírito mau e sempre acabava cometendo pecado. Um pouco depois que eu nasci, a Coreia recebeu a independência do Japão. E com 7 anos, a Coreia teve uma grande... Quando eu tinha 7 anos, a Coreia teve uma grande guerra. E depois de alguns anos, ela recebeu a independência também, mas o importante é que eu era muito pobre. Eu tinha muita fome. Eu passei muita fome. Então, as pessoas da minha idade quase não cresceram. Na minha idade, quase não tinha uma pessoa alta. Hoje em dia, na Coreia, tem muitas pessoas altas. O meu filho é muito mais alto do que eu. E o meu neto é muito mais alto ainda. Se eu tivesse comido bem, eu acho que eu teria crescido assim também. E eu estava passando fome. E o que eu fazia? Então, eu entrava no campo das pessoas escondido. E eu pegava o trigo e colocava no fogo, assim, na montanha, né? Eu fazia uma fogueirinha e colocava lá na montanha. E depois eu debulhava, assim. Nossa, era tão gostoso. E eu roubava caqui, maçã dos pomares. Eu roubava muito quando era criança. E como eu tinha muito pecado roubando, parecia que eu ia para o inferno, eu tinha medo. E todos os dias eu ia na igreja e pedia perdão pelo meu pecado. E todos os dias meus amigos se reuniam e a gente cometia pecado. À noite, de manhã eu acordava bem cedinha, pedi perdão na igreja. Eu não vou mais cometer pecado. Eu não vou mais me encontrar com os meus amigos, porque senão eu fico roubando, cometendo pecado. Mas quando chegava a noite, eu estava ali de novo com eles. Mas no ano de 1962, Deus fez um grande trabalho. Naquele tempo, a minha vida era muito difícil. E eu me inscrevi para ser um soldado. Então, quando a gente era um soldado empregado, a gente trabalhava até 5 horas da tarde e à noite a gente podia estudar, né, na escola. E eu fui com esse plano. Mas eu acabei não passando naquela prova militar. Meu dente frontal estava quebrado e por causa desse problema eu não consegui passar no teste. Então era só eu consertar esse dente, né? Mas eu não tinha dinheiro para isso. Então, depois que eu não passei nessa prova, eu fiquei com um grande conflito dentro de mim, né? E eu percebi que eu não era nada assim grande. Qualquer um podia passar nessa prova. Porque só pessoas assim excepcionais é que não são militares. Mas naquele tempo eu não consegui ser um militar. E eu percebi naquele tempo realmente que eu era um nada. E naquele tempo eu pensei profundamente sobre a minha pessoa. No mês de maio de 1962, eu não passei naquela prova. E por 10 meses eu filosofei bastante sobre a vida. Até o mês de outubro, né? Nossa, toda a minha vida foi um fracasso. Tudo eu fracassei. E o resultado foi que eu descobri que se eu seguisse meu pensamento, eu ia fracassar. Eu já não podia mais seguir o meu pensamento. Se eu seguisse o meu pensamento, eu ia fracassar. E esse coração de acreditar em mim mesmo foi caindo, foi sendo destruído. E o que eu pensei? Eu tenho que mudar. E no mês de julho
Eu estava orando, implorando, chorando para o meu pecado ser perdoado. E aí eu acabei de orar. E um dia depois eu descobri que meu pecado foi perdoado. E descobrindo que meu pecado foi perdoado, o meu coração começou a mudar. Eu me tornei justo. Eu não acreditei mais no meu pensamento. Eu comecei a acreditar na palavra de Deus. Antigamente, meu coração era arrastado para o mal, para o pecado, né, para o crime, mas esse coração foi desmoronado. Um dia eu fui pego com meu amigo roubando caqui no pomar. E aquele dono nos conhecia muito bem. Ele era amigo do meu pai. E a gente estava fugindo. Aquele moleque não é filho de tal. E era o meu pai. Né, o pai do fulano de tal. E aí eles bebendo, ele falou pro meu pai. O meu pai brigou tanto comigo. Nossa, por tua causa eu não consigo viver nesse vilarejo. Que vergonha! Eu tenho que me mudar para outro vilarejo. E o meu pai, ele ficou muito bravo. Eu não conseguia fazer bem. Mas quando eu ia com os meus amigos, de novo a gente fazia coisas más. Eu tenho que parar de cometer pecado. Eu tenho muito pecado. Eu não posso cometer esse pecado. Eu vou para o inferno. Mas mesmo assim não adiantava. Em 1962, um dia eu descobri que pelo sangue de Jesus Cristo meus pecados foram lavados. E depois eu lendo a Bíblia, está escrito que não me lembrarei dos seus pecados. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Eu fiquei muito agradecido. Desde então, no meu coração, eu descobri que eu fui justificado, eu descobri que eu fui santificado e eu acreditei que meus pecados foram lavados. Desde então, Jesus Cristo começou a conduzir o meu coração. E eu comecei a viver uma vida completamente diferente de quando o espírito mal me arrastava. Eu comecei a amar o Senhor de coração. E eu tive o coração de que mesmo que eu desse toda a minha vida, nada seria um desperdício. Eu queria dar tudo que eu tinha para Deus. E desde então, Deus começou a conduzir a minha vida de uma forma incrível. Frequentando a igreja, eu comecei a falar para os meus amigos que Jesus Cristo lavou meus pecados. E depois de um tempo, abriu-se o caminho de eu ir para o seminário. Eu não consigo falar tudo hoje, mas de um método incrível, por um método incrível, Deus me conduziu. Deus me conduziu a cada momento. Eu podia sentir que Deus estava me conduzindo. Quando eu li a Bíblia, eu senti que a Bíblia estava me conduzindo de uma forma incrível também. Eu achei incrível. Eu me esforçava tanto antes e não adiantava, mas depois que o Espírito de Deus entrou no meu coração, eu pude sentir que todas as coisas começaram a mudar na minha vida. Então Jesus Cristo falou para os discípulos: vocês não se esforcem para não cometer pecado. Vocês não façam outra coisa, mas não partam de Jerusalém e esperem até a promessa do Pai se cumprir. Não vos compete conhecer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Jesus Cristo, ele não falou, vocês não pequem, não façam isso nem aquilo. Mas quando vier o Espírito Santo, Jesus Cristo acreditava que eles seriam transformados. E Jesus Cristo os conduziu dessa maneira. E foi o que Jesus Cristo fez. E depois, o que aconteceu? Jesus Cristo começou a nos conduzir. Sabe o que é incrível na Bíblia?
Antes eu só lia a Bíblia, mas depois que eu recebi a salvação, eu comecei a enxergar o coração de Deus na Bíblia, o amor de Deus, e a minha vida começou a mudar. O dia inteiro eu lia a Bíblia. Nossa, eu ficava tão feliz. Eu agradecia a Deus, ficava feliz. Eu tinha momentos muito felizes. Eu pude ver Deus trabalhando na minha vida. E agora se passaram 55 anos. Quando eu olho para o passado, depois que Jesus Cristo entrou no meu coração, não fui eu que fiz alguma coisa. Eu posso ver claramente que foi Jesus Cristo quem trabalhou. Independente do que eu faça, independente do que aconteça, Deus conduzindo a minha vida é uma coisa incrível e é muito gratificante. Eu posso sentir Deus trabalhando fortemente na minha vida. Jesus Cristo falou: vocês não briguem entre vocês, não façam isso ou aquilo. Não foi isso que Jesus falou. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não acontecem as coisas através de mim, mas o Espírito Santo habitando no nosso coração, e se Ele conduzir o nosso coração, se nós formos conduzidos pelo Espírito Santo, pregar o Evangelho se torna uma coisa muito feliz na nossa vida. Então Jesus Cristo sabe que a gente não consegue vencer o pecado pelo nosso esforço. A gente não consegue ganhar uma tentação pela nossa decisão. Mas se a gente receber o Espírito Santo, com certeza acontecem essas coisas. Quando o Espírito Santo nos conduz, enquanto vocês não perceberem, mas o Espírito Santo vai te conduzir para uma vida boa e abençoada. Muitas pessoas, descobrindo essa verdade do Evangelho, jogam fora o seu pensamento e aceitam a palavra de Deus. E são transformadas de uma forma incrível e maravilhosa. Não somos nós que temos que fazer algo, mas temos que abandonar o nosso pensamento. E se a gente aceitar a palavra de Jesus, a palavra da Bíblia vai entrar, a palavra do Espírito, a palavra da Bíblia vai entrar no nosso coração e vai nos conduzir por um caminho abençoado. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Até logo.